E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Undertree. Hoje nós temos um personagem secreto aqui com a gente, o Eric. E aí, olá, como estão? Estamos aqui também com a nossa mutante, a Ju. Opa, estamos aqui de novo para falar de X-Men. Hoje a gente vai falar de X-Men, mas a gente não vai falar de qualquer momento da franquia, né? A gente vai falar da saga de Krakoa, que trouxe muita controvérsia, trouxe novos fãs. E a gente vai falar um pouquinho aqui da experiência da queridíssima Ju em voltar a ler quadrinhos. E nós trouxemos aqui um grande ancião dos quadrinhos, o Eric, para nos ajudar. Mas, antes de mais nada, né? O contexto histórico. Os X-Men já apanharam muito da Marvel. Por quê, né? Porque a Disney comprou a Marvel, mas ela não tinha os direitos para fazer os filmes dos X-Men. Os direitos ficaram com a Fox. Então, desde 2009, a Marvel espancou os povos dos X-Men. O Eric aí, que leu todos esses anos de X-Men, sabe muito bem, né? Todas as coisas, a cisma, eles destruindo o Instituto umas 10 vezes, o Ciclope e o Wolverine tentando se matar, o trio Fênix, tudo isso. E depois que a Fox finalmente jogou a toalha e decidiu passar os direitos pra Marvel, a Marvel disse, agora sim, a gente pode, né, arrumar a casa. E no ano de 2019, eles trouxeram o queridíssimo Jonathan Hickman, que é a máquina de rebutar. Rebutou o Quarteto Fantástico, rebutou os Vingadores, e eles trouxeram ele pra apresentar toda uma nova mitologia dos personagens da saga dos X-Men, né? E aí, vamos pra começar aqui. Primeiro, a pergunta que não quer calar. Ju, como foi ler quadrinhos em 2025? Então, né, minha história com quadrinho é engraçada, porque ela é bem curta, na verdade, porque eu sempre tive um problema muito grande com quadrinhos de super-heróis, principalmente quadrinhos americanos, que, cara, você vai ler um quadrinho, aí você tá, a infame pergunta, né, por onde eu começo? Aí, tipo, não dá pra você falar, começa do volume 1, porque o volume 1 foi na década de 70 que saiu. Então eu sempre tive essa dificuldade. Qual volume 1? Tem vários volume 1, sim, se tratando de quadrinhos. E de tempos em tempos eles zeram tudo. Então, exatamente, ainda tem esse problema. Então, nunca foi um trabalho fácil você começar a ler quadrinho. Tipo, beleza, tem uma saga que você pode começar e conhecer os heróis e tudo mais. Só que, mano, dava preguiça, todo mundo dava uma saga diferente, a gente falava que era uma saga boa, uma saga mais ou menos. Aí, desde então, quadrinho pra mim, quadrinho americano, eu gostava muito mais de ler histórias contidas, né? Tipo, graphic novels e histórias com início, meio e fim, do que tentar me aventurar no mundo de quadrinho. Então, acabou que, até esse ano, as únicas coisas que eu sabia de quadrinho de super-herói era um ou outro volume que eu li de alguma coisa, um Deadpool da vida, ou principalmente de filme e desenho, que foi assim que eu me apaixonei por os X-Men, que foi o desenho de 92 que saiu, que provavelmente foi uma introdução com o X-Men, e eu me apaixonei pelos X-Men, sabe? Hoje em dia, assim, eu não ligo muito pra pra mídias de super-heróis, mas eu sou apaixonada pelo conceito dos X-Men. Só que entrar nos quadrinhos sempre foi muito difícil. Aí, né, chegou um momento que a gente falou, não, saiu X-Men 97 aqui, foi foda pra caralho, reacendeu aquela chama de caraca, mano, X-Men é muito foda. Vamos jogar uma mesa de RPG de X-Men. Aí eu fui até no queridíssimo Michael e fiz a derradeira pergunta. Michael, eu quero ler X-Men, cara. O que eu leio de X-Men? Pelo amor de Deus, me dá uma resposta fácil. Me dá um quadrinho fácil que eu não preciso ter uma lore de 70 anos de X-Men. Pelo amor de Deus. E assim, eu cheguei na saga de Krakoa. Detalhe, eu passei um ano tentando responder essa pergunta. É verdade. Que não... Eu já tinha desistido. Não é fácil. Eu já fiz essa pergunta várias vezes pro Eric, né, Eric? Sobre por onde começar X-Men. Não é uma pergunta nada fácil. É uma pergunta dolorosa. Mas, vamos lá. O que é a tal da saga de Krakoa? Eric, sintetize pra gente o que é a famigerada saga de Krakoa. A saga de Krakoa foi um apelo da Marvel em trazer os X-Men de volta à cena em uma abordagem totalmente diferente. Foi eu gosto desse termo. Foi uma mudança de status quo. Tipo, não vamos ser mais os sofredores. A gente agora vai ser o topo. E dito isso, né, trouxeram o Jonathan Hickman e ele traçou um plano com início, meio e fim, mostrando tudo isso. E a ideia, né, não foi muito fácil ser aprovada. O cara é um fanato de X-Men e ele conseguiu o que ele queria. A saga, né, foi um sucesso e, de fato, pelo menos enquanto durou, mudou o que a gente sabia sobre X-Men. Isso foi uma parada que eu gostei muito de Krakoa. Que quando eu comecei a ler o Powers of X e o House of X, né, que é a introdução do arco de Krakoa,
Krakoa é que era justamente isso. O que mais me pegava de tentar começar a ler um quadrinho de X-Men aqui tô na segunda página do quadrinho aqui de alguma outra saga aleatória. Aí os personagens, eles começam a fazer referência de coisas que aconteceram 30 anos atrás, e eu começo a me perder no contexto, eu não consigo entender o que tá acontecendo na história. Agora, em Krakoa, uma vez ou outra, eles comentavam um negocinho que aconteceu um tempo atrás de algum personagem, que não é um reboot total, né? Krakoa, ela não ignora tudo que aconteceu com o X-Men, só que as histórias não giram em torno disso, as histórias, elas são novas, são frescas, sabe? E tem também outra coisa interessante em Krakoa, que por ele ser esse Mega Master Blaster recomeço, você pode pegar o que você quiser. Eles decidiram fazer de um jeito que eu gosto de pirataria, tem Marauders. Eu quero um negócio que não é X-Men. Tô cansado do grupo principal, você vai pra Novos Mutantes. Você quer a galera Black Ops, você vai pra X-Force. Então, você tinha várias revistas que podiam pegar essa sua vontade de ler X-Men e você não precisava necessariamente estar na saga principal. Porque a saga principal da saga de Krakoa, querendo ou não, ela é densa. A história dela é meio complicada, entendeu? Tanto é que Powers e House of X tem paredes de texto, tem explicações. Se algum dia vocês quiserem descobrir que é uma sociedade falange, vocês vão descobrir em House e Powers of X. Mas, vamos lá. Eric, mais perguntas aqui sobre Krakoa e Companhia Limitada. Você que é o que mais manja aqui de X-Men. Quando você teve algum choque sobre como era antes de Jonathan Hickman e como foi durante e depois a fase de Jonathan Hickman nos X-Men? Não, o choque foi total, né? O choque foi absurdo. Foi tipo assim, eu não acredito que eu tô vivo pra ver isso. Foi tipo isso. Teve alguma coisa assim que te marcou mais quando você tava lendo Krakoa? Porque, tipo, eu não tenho a referência que tu tem, né? De 60 anos de X-Men. Então, tipo, eu não tive esse choque que provavelmente você teve, saca? Eu tô lembrando aqui da cena, tô até me arrepiando um pouquinho. Foi eu li e eu disse, ok, isso aqui vai ser foda. Tá tendo uma apresentação externa de Krakoa para os líderes mundiais, que eles estão tentando conseguir o seu lugar na ONU, né? Como um país soberano. E eles não têm isso ainda nesse momento. E eles chamam alguns líderes das nações mais poderosas, representantes humanos, e vão, né, esfregar na cara dos humanos o quão foda eles são. E foi ninguém menos que Magneto fazer esse tour com eles. Magneto de branco. Belíssimo, né? E eles, no final, depois os humanos totalmente chocados porque estavam presenciando ali, e Magneto se despede dizendo, agora vocês têm novos deuses. E ali eu senti, meu Deus do céu, eu senti isso e o bico do peito ficou duro. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Deu vontade de sair correndo. Porque aquela parada, né? Uma coisa da saga de Krakoa é que ela abre mão do sonho do Xavier de, não, humanos e pessoas, a gente tem que coexistir, tem que dar as mãos e ser todo mundo amigo e tal. É meio que foda-se, sabe? E nossa, Ju, como eu tava com asco do sonho do Xavier, nojo do sonho do Xavier. Eu não aguentava mais o sonho do Xavier. Eu tava lendo e digo, né, velho, isso não funciona. É porque é aquele negócio, né? É muito tempo de X-Men e é sempre repetindo a mesma coisa e, tipo, dando errado, mutante morrendo, mutante se fudendo, mutante sendo exterminado e sempre fica mantendo esse status quo, né? Foi exatamente o que você falou. Krakoa veio e quebrou o status quo pra uma coisa completamente diferente. Mas, assim, pelo que você comentou algumas vezes, Michael, parece que a saga de Krakoa também, assim, teve bastante hate de uma parte da galera também, né? É porque tem aquela parada... antes a gente tem que explicar alguns detalhes. A saga de Krakoa é chamada de saga de Krakoa porque Krakoa é a nação mutante, né? Que era a ilha viva de Krakoa, que era um vilão dos X-Men, que eles pegam pra ser a nação dele. Quando os mutantes, eles têm a nação dele, eles têm várias coisas que eles mudam na mitologia dos X-Men. Eles se tornam imortais, né? Eric sabe, né? Que são os 5 mutantes que fazem parte dos protocolos de ressurreição. E com isso, os fãs, eles meio que sentiam aquele negócio, os X-Men não são mais heróis. Os X-Men não estão mais na posição do underdog. Eu gosto dos X-Men quando está tudo contra os X-Men. Como o Eric falou, os X-Men agora estão à frente, os X-Men estão tomando decisões, eles estão... Como é que pode você ser fã disso e você nunca ter imaginado nenhuma vez, velho, como seria se os X-Men não estivessem sofrendo o tempo todo? Porque uma coisa que você tem que levar em consideração quando você lê o X-Men durante muitos anos é que os X-Men existem pra sofrer. Os X-Men teve Genosha, né? O massacre de Genosha, teve o vírus legado, teve o Chega de Mutantes da Feiticeira Escarlate. Os X-Men e a raça mutante já foram quase completamente exterminados umas 10 vezes e não é possível que, como fã, você nunca tenha imaginado, nem no seu sonho mais obsceno assim, caramba, e se os X-Men dissessem chega?
Foi boa, foi boa. Teve uma pausa dramática. Pausa dramática. Eu tava aqui, né? Meu Deus, é verdade, é verdade. Mas eu esqueci meu ponto, eu fiquei muito absurdo aqui, eu também sofri. O ponto é isso, todos sofremos. E era a questão de alguns fãs incomodarem com essa mudança de status. Como você vê isso acontecendo? Na verdade, é até fácil de entender. Por quê? Os fãs de X-Men, eles não são fãs de algo específico. Ah, todo mundo aqui leu o quadrinho. Não. Tem gente que só assistiu o X-Men Evolution. Tem gente que só assistiu a animação de 92. Tem gente que só leu aquela A Era de Prata dos quadrinhos. Então, tem gente que só viu o filme da galera de Couro Preto. Entendeu? Então, não é um fandom conectado. É um fandom que pegou pedaços e pedaços separados e gostam muito da ideia, porque a ideia em si é muito bacana, né? A ideia deles em si como equipe é algo muito fácil de você gostar e não tem como agradar essas pessoas. E isso também já foi dito. Tipo, o próprio Hickman já sabia que ia ver esse hate absurdo, mas teria que ser necessário, um mal necessário. Não tem como agradar todo mundo. É impossível. É um dos títulos mais complicados de ter como é que eu posso dizer? Uma coesão entre todos os fãs. Exato. Em X-Men isso não existe. E obviamente que em Krakoa não ia ser igual, né? Sim. O bom de Krakoa é que, apesar dele ter essa mudança do status quo, ele ainda mantém o cerne de, tipo, ainda a humanidade contra os mutantes, né? Não é um passe de mágica que, de repente, os mutantes são aceitos e isso vira outra coisa, sabe? A única diferença é que agora os mutantes estão enfrentando o ódio que a humanidade sente por eles a pé de igualdade, né? Eles se tornam uma nação. Eles começam a ter a própria língua deles, o próprio alfabeto, que os telepatas simplesmente fazem o download da língua de Krakoa na cabeça de todo mundo. Pô, aí é fácil, é foda pra caralho, né? E cara, essa mudança de dinâmica é muito foda, sabe? E eu acho que ainda mantém essa proposta dos X-Men deles ainda serem aquele grupo que ele é rechaçado, sabe? Então acho que esse cerne, que eu acho que é o que faz X-Men, ainda existe. Só tá em um outro patamar agora. Agora não é só o ódio, não é só o preconceito. Agora também a inveja. É, o medo também. Porque antes X-Men era um negócio que tava chegando, né? Nos quadrinhos a gente sempre vê, a humanidade, eventualmente, os X-Men vão se tornar a espécie dominante, vai se tornar a espécie dominante. Aí quando tem o chega de mutantes quase são extintos, a humanidade ela fica de boas. A gente venceu. Essa grande guerra acabou. Tem 3 mutantes, um é imortal e a única mulher que ele ama morreu, nunca vai pra lugar nenhum essa parada. Então, quando chega a nação mutante, a humanidade diz, vixe, acho que deu ruim, viu? A gente pensou que tinha se livrado disso aí. E fora que tem o plot da evolução humana também, né? Que a gente falou um pouco aqui do plot principal, que é que os humanos, eles vão evoluir pra uma raça inorgânica. Porque em Powers e House of X, eles mostram essas duas visões. Que é uma visão no presente, mostrando a formação de Krakoa, e no futuro, mostrando o fim da raça humana e o fim dos mutantes. E não só um futuro, são vários futuros diferentes que... Exatamente, né? Que o Power of X e o House of X utilizam. Cara, assim, eu acho que o momento que a saga de Krakoa clicou pra mim foi quando eu fui introduzido ao plot da Moira, né? Que a Moira é esse mutante, que ela tem o poder que toda vez que ela morre, ela ressuscita. Só que ela não só ressuscita, ela reseta o mundo e ela mantém o conhecimento das vidas passadas dela. Então ela vê essas várias timelines onde os mutantes sempre acabam chegando à extinção da raça mutante por causa dessa ascensão dessa raça máquina biológica, e é sempre ela voltando, conseguindo mais conhecimento e voltando pra até finalmente ela conseguir formar o plano necessário pra preservar a raça mutante, né? Só que tem a questão de que ela pode reviver acho que no máximo 12 vezes, e a última vez que a gente vê ela, pelo menos no Power of X, se não me engano, foi na 11ª vida dela. Ou seja, agora tem que fazer contar, sabe? Eu achei muito foda a ideia desse poder dela. Normalmente eu não gosto de plots de viagem no tempo, porque vira aquela confusão do caralho, mas esse plot da Moira, esse poder dela e como foi utilizado, cara, eu achei muito foda isso. Eu achei incrível o poder, sinceramente. Moira, ela é literalmente o útero que gerou o filho dela, né? Com Xavier, basicamente ninguém dava muita bola pra ela. E de repente ela se tornou um protagonista da história. Ela até mesmo no desenho animado, ela era o personagemzinho apagado que sempre aparecia quando eles iam na Ilha Mística. Isso, bem sem gracinha ela, bicho. Só aparecia ela com casaquinho, cabelo voando assim, ao vento, né? Xavier, sai pra onde?
Eu não lembro bulhufas dela, velho, nessa época. Ela não fazia absolutamente nada relevante. Agora, o plot, o gimmick, né, de ressurreição é um negócio meio doido também, né? No início, eu admito que eu não tinha gostado muito da ideia dos mutantes não terem mais o medo da morte, né? Porque agora eles podem ser ressuscitados. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui lendo as histórias e esse tema foi sendo desenvolvido, começou a surgir questões mais interessantes de se falar sobre, saca? Do tipo, tá, qual que é o parâmetro que a gente vai utilizar pra ressuscitar alguns mutantes? Porque eles ressuscitam mutantes que morreram de velhice, sabe? Não só mutantes que morreram de forma violenta por causa da caçada mutante ou coisa do tipo, mas assim, pô, cara, tem aquele mutante lá que ele viveu a vida inteira dele, morreu lá com 80 anos, a gente pode reviver ele aqui, e não só reviver ele senhorzinho, não, revive ele no prime dele, né, com 20 e 30 e poucos anos. Aí você fica pensando, tá, mano, mas qual que vai ser o parâmetro? Agora, assim, só vai ressuscitar os mutantes, ninguém nunca mais morre mesmo? E aquele mutante filho da puta lá que fudeu também com os X-Men, a gente revive eles, porque tem essa questão, né, de ter uma segunda chance até mesmo pros vilões, e começou a subir uns temas muito foda também, porque tem também a questão, eu acho que isso é mostrado nos Novos Mutantes, que os jovens, assim, eles não têm medo assim, imagina, cara, você é jovem, adolescente quando morre já não tem medo da morte, imagina quando não morre mesmo, sabe? Mas a Ju gerou um ponto importante aí pra gente falar, pros incautos da saga de Krakoa, está todo mundo vivo. Não é só protagonistas, não é só personagem primário e secundário, não. O personagem quaternário que você achou que nunca mais ia ver em nenhuma revista dos X-Men tá lá. Filho de gente, sobrinho, irmão, colega de quarto. Velho, é por isso que tem tantas revistas. Exato. E na saga de Krakoa ninguém é de ninguém. Então todo mundo é espaguete de todo mundo. Eu acho isso uma maneira assim, tipo, você jogar na mão dos escritores dessa saga. Vai, gente, faz o que quiser, velho. Mas porque tem toda essa parada que os criadores não podem só usar qualquer personagem. Você fala, posso usar tal personagem? A Marvel deve ter falado, usa quem você quiser, velho. Faz qualquer coisa. E isso deve ser muito legal quando você é criador de conteúdo, velho. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo liberado. O gerente ficou maluco. Porque às vezes tem aquele, que nem você falou, né, tem aquele mutante coadjuvante que apareceu uma vez, sei lá, ele apareceu só pra morrer, bora trazer ele de volta e fazer uma história foda com ele, dar uma personalidade. Sim, é muita possibilidade foda, mano. Mas, vamos lá, nós já nos estendemos, então vamos lá. Pra vocês, até onde vocês leram? Eu sei que a Ju não terminou a saga de Krakoa, né, que ela pegou mais nichos que ela achava mais interessante, mas ela ainda tá dando esse teco aí na saga. Eu tô pelas metades, a saga é gigantesca, querendo ou não, são 5 anos que a gente pegou pra ler. E o Eric leu quase tudo, né? Chegou lá na portinha de fechar antes do Jonathan Hickman, né, ser implodido pela Marvel. Qual o veredito de vocês dois? Sendo mais específica, as sagas que eu li, né? Eu li o Power e o House, né? Que é a introdução da saga de Krakoa. Aí eu comecei a ler os Novos Mutantes, que é o primeiro foco, assim, mutantes que eu queria ler. Minha maior surpresa foi saber que os Novos Mutantes, ninguém era mais novo desse grupo, todo mundo é velho já, né? Mas, anyway. São os quarentão. Todo mundo ali já teve, sei lá quantos filhos, já morreu, já voltou, agora todo mundo voltou. Mas eu comecei a ler os Novos Mutantes, que já teve um pouquinho de dificuldade ali, porque tem 3 volumes, os Novos Mutantes, cada um por um escritor diferente, né? Mas eu gostei bastante porque os Novos Mutantes trazem um pouco desse tema, né? Como que é a experiência dos mutantes mais jovens nessa nova nação, né? Que é a Krakoa. Que agora eles não são citizens de United States, sabe? Eles são cidadãos de Krakoa. Mas Krakoa ainda não tem uma estrutura de, tipo, escolas, faculdades. Então, eu acho legal que os Novos Mutantes são eles pensando de, como é que a gente vai estruturar essa nossa nova sociedade pra conseguir criar esses jovens nesse mundo novo, basicamente, saca? Eu fiquei muito surpresa também que os Novos Mutantes, ele é bem... Eu achava que ia ser um quadrinho mais de ação, sabe? E ele é bem cabeçudo, por assim dizer, sabe? Ele é um quadrinho muito mais de papo do que de ação. Eu gostei bastante. Tem algumas partes, assim, que eu me perdi um pouco, quando eles voltavam por alguns temas muito mais antigos, principalmente com o personagem da Mágica, que é um personagem que tem muita história também. Tem um quadrinho, volume 1, que é do Ed Brisson, que esse aí eu achei bem chato. Ele tem uma pegada de quadrinho de super-herói que acho bem batida, que bate nos temas bem mais antigos dos X-Men, que já foram utilizados bastante.
bastante, sabe? Achei ele bem chatinho nesse sentido. Mas os outros dois quadrinhos, que é do Jonathan Hickman e do Vita Ayala, não sei se é assim que fala sobre o nome dele, esses dois eles são muito bons. E principalmente o design também, a arte dos Novos Mutantes, ela é muito bonita também, porque ela é bem diferente do padrão de quadrinhos. Mas o meu coração, o meu preferido foi os Marauders. Cara, eu me apaixonei pelos Marauders. Tem um dos meus personagens preferidos. A Kate Pryde, que era um personagem que nunca dei muita bola, nunca achei um personagem tão interessante, ela se tornou uma das minhas mutantes preferidas. Eu acho que ela tem muita personalidade nos Marauders. E Marauders tem o Grupo do Inferno, tem Emma Frost, tem o Bishop, tem ação. Então eu acho que ele é uma pegada bem quadrinho de ação, só que ele é bem escrito também. A saga do Gary Dugan, ela é muito boa, recomendo bastante Marauders. Ele se perde um pouco nesses últimos quadrinhos que eu já li, que é do Steve Orlando, que esses aí, nossa senhora, as histórias elas são muito pautadas em coisas que aconteceram no passado dos X-Men, sabe? Aí esse aí eu já me perdi um pouco, mas o Marauders de Gary Dugan, ó, 10 de 10, mano, recomendo pra caramba. Eric Ganda. Meu veredito, Krakoa chegou pra ficar, Krakoa já chegou como clássico, não tem como você falar quadrinhos e X-Men sem citar Krakoa mais, não tem como. Fiquei, como alguém que leu há muitos anos atrás, muita coisa antiga, eu fiquei muito feliz em ver o que aconteceu, muito feliz mesmo, foi gratificante, mesmo que não tenha durado tanto, mas que bom que, ok, agora eu já tenho ideia de como seria se eles fossem quem eu gostaria que eles fossem, muito bom. E uma coisa bacana, dá pra você indicar, ajudou muito naquela pergunta, nossa, Eric, eu recebi muito essa pergunta, como eu começo o X-Men? Me dava uma ânsia, porque eu tinha que conhecer a pessoa primeiro pra poder indicar os quadrinhos mais relevantes e que combinassem com aquela pessoa, pra poder fazer ela se empolgar e continuar por conta própria. Caraca, entendeu? O Michael falou a mesma coisa, mano. É complicadíssimo. Você não pode... não existe ordem cronológica em X-Men. Começa da 1, não existe isso. Você tem que indicar baseado no que a pessoa gosta, entendeu? Isso, e vou somando com as mais relevantes, né? As mais necessárias. E em Krakoa não, você, começa por Krakoa. House of X, Power of Ten. E pronto, você já se livra. Porque se você gostar daquilo, você dá pra você ir buscando coisas mais antigas. E outra coisa bacana, Krakoa tem pra todo gosto. Tem título pra todo gosto. Você gosta de One Piece? Lê Marauders. Gosta de uma coisa mais padrãozinha? Lê o título principal. Gosta de uma coisa mais assombração, mais teen, Novos Mutantes, Faca na Caveira. Se você é coach e gosta de administração, existe um título, velho, que é literalmente uma administração corporativa. Eu fiquei morto quando eu li aquilo. Eu não acredito que isso é X-Men. Mas, tipo, eu fiquei feliz de saber que, tipo, qualquer tipo de pessoa vai ter um título que vai gostar em Krakoa. Até, gosto de magia, tem título também, focado em um lado mais fantasia. Excalibur. Isso. É o próximo que eu vou ler. Gosto de sangue, Excalibur. Faca na caveira, vai ter isso. Gosto de uma coisa mais anti-herói. Até pra quem eu sou crente, é uma coisa mais religiosa, tem título. Tem, velho. É absurdo, entendeu? Então... recomendo demais, quem puder veja, que se você gosta de X-Men, com certeza você vai encontrar o que você gosta em um dos títulos da Era de Krakoa. Eu tive um pouco de dificuldade, Eric sabe, né? Passou literais anos tentando me fazer ler a saga de Krakoa. Toda vez que acontecia alguma coisa, Michael, pelo amor de Deus, tá tendo uma festa! Sempre tinha esses momentos, né? Aí eu basicamente comecei a ler a Era de Krakoa no final dela, mas tudo que eu li até agora eu gostei muito. Calma. Uma revista só, Fallen Angels, é uma porcaria, não leia. Eu vou logo adiantando aqui, nem Eric consegue defender. É uma merda. Então, fora isso, tudo que eu li eu gostei muito. Tem um afinco, tem uma paixão. Você vê que o pessoal que trabalhou na produção gosta muito. É como o Eric falou, o Jonathan Hickman é apaixonado pela mitologia dos X-Men. A quantidade de coisa que ele trouxe de volta, a quantidade de coisa que ele apresentou é tipo absurda. O uso dos vilões clássicos, a mística num papel proeminente, Doutor Sinistro num papel proeminente, Exodus. Quem achou que o Exodus ia ser um personagem proeminente nos X-Men? Maravilhoso. Querendo ou não, só gente de bem naquele conselho de Krakoa, né, mano? O conselho silencioso dos X-Men
é uma coisa assim que você fala, velho, não tem um aí que não tenha pelo menos cometido um genocídio. Como é que vocês acham que esse povo vai gerir uma nação? Mas... Sabe, Krakoa, mano, Krakoa, ela passa muito a vibe de quando você tem um jogo de luta, ele não segue uma ordem cronológica, sei lá, tipo um Street Fighter, um The King of Fighter na vida. Aí a galera lança um título específico daquele jogo de luta que tem todos os personagens, personagem que já morreu, personagem que já foi descontinuado. A gente só quer colocar todos os personagens e fazer um negócio massa véia, assim, mano. Tem todo mundo lá, cara. Você tá me dizendo, Ju, que a saga de Krakoa é o The King of Fighter 2002 dos X-Men? Exatamente, Michael. É o Dream Team. Melhor analogia. Mas, só pra finalizar, né? A saga de Krakoa, ela durou 5 anos. Atualmente ela é finalizada. Muita gente reclamou, muita gente torceu o nariz por causa das mudanças na personalidade de alguns personagens. E até no status quo dos X-Men terem deixado de ser os underdogs. E eu vou ser sincero, Krakoa é muito superior ao material que tá saindo atualmente. Eu dei uma olhada, eu tentei, né? Porque eu gostei tanto de Krakoa. Eu disse, pô, depois que eu finalmente consegui devorar todo esse conteúdo aqui, eu quero continuar lendo X-Men, porque eu me apeguei aos personagens. Eu acho que foi um grande tiro no pé de ter acabado, tipo, tirado, não é nem acabado o Krakoa, porque né, ela ainda tá lá, o país Krakoa ainda existe no universo da Marvel, mas ter tirado os personagens desse cenário foi um grande erro. É um negócio muito interessante, tanto é que recentemente o Marvel Rivals trouxe o cenário de volta, tá usando, e eu não duvido que eles puxem a tomada dessa saga atual agora e eles tragam de volta a Krakoa, porque atualmente tá muito fraco. E só pra dizer, né, gostei pra caramba. E agora a nossa pergunta final aqui, né, que a gente precisa finalizar esse episódio pra não ter 5 horas. Qual é o X-Men favorito de vocês dois? Ju primeiro? Tem que ser um só, do coração. Só um. Cara... vai o Eric primeiro. O Eric tem mais fácil tá resposta. na ponta da língua. Obviamente, pra mim é o melhor de todos. É o Ciclope, o líder definitivo da Marvel. É o cara que inicialmente tinha tudo pra ser personagem que eu odeio. Aquele arquétipo do certinho, do Mauricinho. Escoteirinho. Mas no final, quando eu vejo ele abraçando a causa dele, a raça dele, e lutando contra tudo e todos, enfiando o dedo no cu do Capitão América em prol dos seus, pra mim ele ganhou todo o restão. Ótima resposta. Ciclope. E ele é amigo do Ryu. Melhores amigos. Ai, tá, ó. Eu vou escolher um, mas eu vou explicar o porquê. Eu sempre fico entre dois quando me falam, qual que é o seu mutante / X-Men preferido? Eu sempre fico entre a Mística e a Emma Frost. Mas eu vou escolher a Mística porque eu acho que ela é mais nostálgica pra mim. Porque a Mística eu conheci ela tanto nos desenhos quanto nos filmes, né? Então ela é um personagem mais antigo. Pra mim, eu sempre gostei muito do conceito da Mística, dela ser uma shapeshifter, de ela ter essa pegada vilã que tá sempre do lado dela, e ela tem essa questão de ser meio que espionagem também. Eu sempre gostei muito de todo o conceito da Mística, e eu gosto da personalidade meio snark dela também. Só que também, quando eu fui descobrindo os outros personagens que eles são mais proeminentes no quadrinho, eu gostei demais da Emma Frost, do tipo, ela ser aquele arquétipo da Frost King, meio bitch também, mas aí ela tem o outro lado dela que é super trabalhado também nos Marauders. Ela tem essa faceta dela que ela é realmente a The Queen Bitch ali, que ela manipula as pessoas, ela faz as coisas pra tirar proveito, mas ela também tem o lado dela que a gente consegue ver muito com a relação dela com a Kate Pryde, né? Que ela realmente se importa, ela quer ir atrás da causa mutante agora dentro de Krakoa. Então eu gosto muito do personagem dela também, mas eu vou escolher a Mística por ter sido a primeira. Primeiro crush. Você, Michael, diga-nos. Todo mundo sabe, eu já falei algumas vezes aqui no Undertree, que o meu X-Men favorito é claro que é o maior de todos os tempos, LeBron James, 4 títulos da NBA, 4.074 pontos e contando o maior ala de todos os tempos, maior que todos, o número 6, número 23, Lakers in 5. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Não pensem que X-Men acabou.
X-Men acabou aqui no Undertree. A gente ainda tem mais material pra ler da Saga de Krakoa. A gente ainda vai criticar muita coisa aqui. A gente ainda vai responder por que diabos eles estão usando espadas em X of Swords. A gente vai falar sobre os Hellfire Gala. Caralho, mano. Alugou um triplex na minha cabeça esse negócio. A edição planetária de X-Men e muitas outras coisas interessantes, curiosidades. Se vocês curtiram, dê um like, comentem, que quanto mais vocês apoiam a gente, mais rápido a gente faz conteúdo. O Eric vai voltar também e continua no próximo episódio. Ei, não deixe de comentar o seu X-Men favorito também nos comentários, hein? Valeu, galera. Tchau, Eric. Foi muito bom participar disso. Yay! Bye! Acabou! Acabou.